Olá, aqui é o professor Alan e hoje iremos falar sobre equação de segundo grau ou equações quadráticas. Definição. Denomina-se equação de segundo grau ou equação quadrática toda equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. E o que define a equação de segundo grau? É justamente o expoente 2 aqui na variável x. E por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, isso aqui vai sumir e vai ficar só bx mais c. A equação passa a ser de primeiro grau. Então é por isso que chama equação de segundo grau. É toda equação onde a maior variável aqui, né, o maior expoente aqui é o 2 na variável x, ok? O que é cada terminho desse? O a, ele é quem acompanha o x2, então ele vai ser o coeficiente de x2. O b é que está multiplicando o x aqui, vai ser o coeficiente de x. E o c, ele não multiplica o x, não tem x nele, então ele é o termo independente. E agora a gente vai resolver algumas equações aqui para ver como é que funciona. E nós vamos começar pelas equações incompletas. E o primeiro caso que a gente vai estudar são as equações do tipo ax2 mais bx igual a zero, onde o c é igual a zero. Perceba que não tem o c aqui. Então, nesse caso, c é zero. Okay? Vamos resolver aqui alguns exemplos de equações incompletas. Então, para você entender melhor o que a gente vai fazer aqui, eu comecei com uma equação onde a gente não tem o c. Você aprendeu que toda equação de segundo grau é aquela equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. E aqui não tem o c, então essa é uma equação incompleta. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente usar a fatoração. Então, nós percebemos aqui, ó, o que você pode perceber? Que o x aparece aqui e aqui, ou seja, apareceu em todos, repetiu aqui nos termos aqui desse primeiro membro. Então, a gente pode colocá-lo em evidência, ficando assim, x que multiplica ax mais b igual a zero. Aí, o que você pode observar aqui? Que você encontrou um produto aqui, ó, correto? E o produto de dois números é igual a zero. Aí, eu vou escrever aqui embaixo. Tem uma propriedade que é assim, ó. A vezes b igual a zero. Se a vezes b igual a zero, o que você pode afirmar? Que um desses dois aqui tem que ser zero. A igual a zero ou b igual a zero. Lembrou dessa propriedade? Então, a gente vai usar isso aqui, ó. Então, vai ficar x é igual a zero ou ax mais b igual a zero. Aí aqui, ó, uma das raízes já sai aqui pela fatoração e a outra basta a gente resolver aqui, ó. Ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Pronto, tá vendo ó, como foi simples de resolver? A ideia é essa. Então, vamos fazer um exemplo aqui para você entender como é que vai ficar. Ó, x2 mais 2x igual a zero. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui o x em evidência. Então, x que multiplica x mais 2. Isso aqui tem que ser zero. Então, qual que vai ser a solução? X é igual a zero ou x mais 2 igual a zero. Aqui uma raiz já saiu, ó. Tá vendo? X é igual a zero. Aqui basta resolver. O 2 está somando, passa para lá, subtraindo. Pronto, olha como foi simples. Já encontramos aqui a solução dessa equação. O que vai ser? Menos 2 e 0. Agora vamos fazer 7K. 2x2 menos x igual a 0. Colocando o x em evidência, como é que vai ficar? X que multiplica 2x menos 1 é igual a 0. Então, x é igual a 0. Ou quem que vai ser 0? Isso aí, 2x menos 1 igual a 0. Aqui uma raiz já saiu, né? E aqui vai ficar 2x é igual a 1, x é igual a quem? 1 sobre 2. Ou seja, meio, solução é igual a quem? 0 e meio. O que você percebeu? Sempre que o c, que o termo independente não existir, sempre uma das raízes vai ser zero, tá vendo? Isso é uma dica bastante interessante. Sempre que o c for igual a zero, o zero sempre vai ser uma raiz, ok? Agora a gente vai para uma outra situação, onde o b é igual a zero. Então, as equações agora serão do tipo
ax2 mais c. Então, não há presença aqui do termo b. b é igual a zero. Então, agora a gente vai começar a resolver equações do tipo ax2 menos c igual a zero. O que você percebe aqui? Que o b é zero. Então, a gente vai resolver esse tipo de equação como se fosse equação de primeiro grau, ou seja, só isolar o valor de x. Ficando assim, ó. Então, vou escrever de novo. ax2 menos c igual a zero. Então, nós temos que ax2 é igual a c. O a está aqui multiplicando, passa lá para o segundo membro, ele vai como? Isso aí, dividindo. E agora, o que a gente tem que fazer para tirar esse quadrado aqui? Ó? Basta extrair a raiz quadrada dos dois membros, ou seja, c sobre a. Logo, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de c sobre a. Então, é assim que a gente vai resolver equações incompletas desse tipo. Vamos a exemplos numéricos aqui. Ó. Eu tenho que 2x2 menos 8 é igual a zero. Então, vamos isolar o x. Ó. 2x2 vai ser igual, passo o menos 8 para lá, vai 8. O 2 está multiplicando, x2 é igual a 8 sobre 2. x2 é igual a 4. Logo, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Logo, o x é igual a mais ou menos 2. Então, descobrimos aqui a solução dessa equação. O x pode ser menos 2 ou 2, ok? Agora vamos lá, a de baixo. 3x2 menos 27 é igual a zero. x2 é igual a... Aliás, 3x2 é igual a 27. x2 é igual a 27 sobre 3. x2 é igual a 9. Que número ao quadrado dá 9? Isso aí. X é igual a mais ou menos a raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Então, a solução dessa equação vai ser o quê? Menos 3 e 3, ok? Bem simples de fazer. Agora, a gente vai resolver uma equação completa, ou seja, equações do tipo ax2 mais bx mais c com b diferente de zero, c diferente de zero e, é claro, a diferente de zero. Nós vamos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara para resolver isso. E o que consiste? Qual que é essa fórmula? Essa fórmula vai dizer que o x, para a gente achar aqui, porque resolver uma equação é a gente resolver o x, né? Ou seja, encontrar o valor de x ou os valores de x. Então, a fórmula é justamente essa. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, vamos ver como que isso vai ficar na prática. Então, você viu que a fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, vai ser o quê? X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Para ficar mais fácil, a gente vai dar um nome, tá? A gente vai dar um nome a quem está aqui dentro dessa raiz aqui, ó. b2 menos 4ac. Isso, na verdade, é o discriminante delta. Então, eu vou chamar o que está dentro da raiz, eu vou chamar de delta. Ou seja, presta atenção todo mundo, ó. Delta vai ser igual a b2 menos 4ac. Então, para a gente resolver uma equação de segundo grau, a gente vai resolver sempre em dois momentos. O primeiro momento é a gente encontrar esse delta, que é b2 menos 4ac. E o segundo momento vai ser a gente encontrar o valor de x, reescrevendo o que você escreveu aqui em cima pela fórmula de Bhaskara, da seguinte maneira. Ó, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, aqui você vai encontrar um x', né, utilizando o sinal de mais, e aqui nós vamos achar um x duas linhas, utilizando o sinal de menos. Então, vamos a um exemplo para verificar como é que vai ser isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar aqui os termos dessa raiz aqui. Aí, depois, você não precisa fazer isso mais. Aqui nós temos, ó, o a é igual a 1, o b, que é o coeficiente de x, é igual a menos 5, e o c, que é o termo dependente, é igual a 6. O nosso primeiro momento aqui vai ser encontrar o delta. Então, o delta é igual
B2 menos 4AC. Uma dica para você, sempre escreva a fórmula, para você ir familiarizando com ela. Então, delta vai ser B2, então vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 6. Então, o delta aqui vai ser menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar menos 24. Então, o meu delta aqui vai ser 25 menos 24, 1. Então, ó, já encontramos o delta. E agora, como é que vai ficar? Agora nós vamos para o segundo momento. Qual que vai ser esse segundo momento? Nós vamos utilizar a nossa fórmula. Qual que é essa? Ó, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituir juntos aqui, ó. Vai ficar o que aqui, ó? Vamos lá, quem que é o b? O b não é menos 5? Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 5. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de 1 sobre 2 que multiplica o a. Quem que é o a? O a é 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, reescrevendo. X vai ser igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Agora você vai perceber o que eu disse, ó. Nós vamos fazer uma conta com sinal de mais e outra com sinal de menos, achando x' e x duas linhas. Então, como é que vai ficar isso? Ó, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 é igual a quem? 3. Agora eu vou utilizar o sinal de menos. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 é igual a quem? 2. Pronto, já encontramos aqui a solução da minha equação. Quais são as raízes? 2 e 3, ok? Agora vamos para uma segunda equaçãozinha aqui. Primeiro passo, vamos lá encontrar o valor de A, B e C. O A é 1, o B é 6 e o C é 9. Então, já vou de cara já fazer o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Então, meu delta vai ser 6 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 9. Então, meu delta vai ser 36 menos 4 vezes 9, 36. Então, o delta vai ser igual a 0. Beleza? Agora, vamos para a nossa segunda fórmula, que é o x. Então, vai ficar x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, meu x vai ficar menos b. Quem que é o b, né? 6. Então, vai ficar o que aqui, ó? Menos 6 mais ou menos raiz de 0. Quanto que é raiz de 0, gente? 0. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Agora, olha o que vai acontecer. Ó, presta bastante atenção nesse momento aqui. Nós vamos fazer duas contas, igual a gente fez em cima, para encontrar o x' e o x duas linhas. Uma com sinal de mais e outra utilizando o sinal de menos. Menos 6 mais 0 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2, quanto que vai dar? Hein, gente? Presta atenção. Vou fazer de novo. Menos b. O b não é 6? Então, menos 6 mais 0 vai ficar o que aqui? Menos 3. E aqui, como é que vai ficar? Menos 6 menos 0 continua menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá quanto? Tá vendo? Então, qual que é a nossa resposta aqui? Você encontrou duas raízes reais iguais. Então, a solução da minha equação vai ser o quê? Apenas o menos 3, uma vez que você encontrou números iguais aqui para as duas raízes. Nós vamos discutir depois por que a gente encontrou uma raiz só. Agora, vamos fazer esse outro exemplo aqui para a gente finalizar o jeito de resolver uma equação. Então, vamos lá. Resolvendo o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Aí, como é que vai ficar? Delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 3 vezes 5. Então, o meu delta vai ser igual a 1 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o delta aqui é igual a menos 59. Pronto, eu achei meu valor de delta. Agora, vamos utilizar a fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha o que aconteceu. Quando você pegar
o delta que você encontrou e substituir aqui dentro, o que vai ficar, gente? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. Raiz de menos 59. E isso aqui não é um número real. Mas eu não entendi, professor. Mas que número que você eleva ao quadrado que dá menos 59? Não existe. Não é um número real. Então, toda vez que você encontrar um delta negativo, a sua equação não vai ter solução. Ou seja, ela não terá raízes reais. Ah, entendi. Então esse delta é importante, hein, professor? É muito importante. O delta é quem manda o ritmo de uma equação. Só para você entender o que a gente acabou de aprender aqui com os exemplos. Ó, primeiro caso, toda vez que você te encontrar um delta maior que zero, o que isso vai acatar? O que vai ocorrer? Você sempre vai encontrar duas raízes reais distintas. O que isso quer dizer? Que para delta maior que zero, toda vez que você encontrar um número positivo, você vai encontrar um x' diferente de um x duas linhas. Sua equação sempre vai ter duas raízes reais. Agora, o que você viu lá quando a gente encontrou um delta igual a zero? Quando a gente encontrar o delta de zero, a sua equação de segundo grau, ela vai ter apenas uma única, tá? Uma única raiz. Ou seja, o que acontece? O x' encontrado tem o mesmo valor do x duas linhas. Então, quando você encontrar um delta igual a zero, x' igual a x duas linhas vai ter uma única raiz. E o último exemplo que a gente fez, o que nós encontramos? Um delta menor que zero. E o que a gente vai encontrar nessa situação? Você viu que não existe raiz quadrada de número negativo. Não é que não exista, não é um número real. Então, quando o delta for um número negativo, sua função não terá raízes reais. Então, tá aí. Essa foi a nossa aula de equação de segundo grau envolvendo delta. Fique aguardando aí que eu vou ensinar outras técnicas para você encontrar raízes usando relações de Ra. Soma e produto. Eu vou postar assim que possível, ok? Espero que vocês tenham gostado. Abraços, Alan.